Hello there. General Kenobi. Olá você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio de Qual é dos Podcasts. Meu nome é Aline e neste episódio nós vamos conversar sobre a jornada do herói. A jornada do herói, que também é conhecida como monomito, é uma estrutura narrativa comum a muitas histórias, massivamente as histórias que a gente está acostumado a ver em livros, filmes, séries e jogos. E foi popularizada por Joseph Campbell no seu livro O Herói de Mil Faces, lançado em 1949. Ele se baseou em mitos e lendas de várias culturas para identificar um padrão recorrente nas narrativas que depois foi adaptado para outras mídias. E ela tem várias etapas, essa jornada do herói tem várias etapas que a gente vai discutir aqui neste episódio e aplicar também em algumas dessas mídias, algumas dessas produções que a gente tanto ama e tanto gosta de conversar. E é por isso que a gente está trazendo aqui. Nós temos aqui mais uma vez, como convidada, a Bia. Seja muito bem-vinda aqui hoje neste podcast. E olá, pessoas. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E definitivamente dá para entender Kingdom Hearts usando a jornada do herói. É super simples e super prático, sempre. Pra quem quiser aí me encontrar pelo universo, eu estou no Instagram como Bia_Bock, Bock é B-O-C-K. E pra quem quiser me escutar em outros podcasts, eu tô em vários episódios espalhados, do É Tudo Biscoito, do Sete Letras, do Elementar, do Podpacast, do Só Mais Uma Coisa. E tem também o meu quadro de jogos lá no Sete Letras, que é o Pet 7.0. Além disso, é só olhar no Instagram pra saber se eu tô com commissions abertas, mas eu faço capa e artes pra livro, ilustração, colorização de quadrinho, animação, motion, material pra Twitch, pra jogo e pra impressão 3D. Então, qualquer coisa, só mandar mensagem. E se eu tiver alguma coisa que eu não faço, eu tenho uma agência e te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda. Muito bom, muito bom. Bom, gente, vamos começar falando, né, sobre essa estrutura da jornada do herói. A Bia falou comigo alguns dias atrás que ela estudou isso na faculdade, né? Eu também estudei em alguns cursos que eu fiz. O que ela me falou é que ela cansou assistindo um vídeo e hoje ela descobriu que esse vídeo não era tão cansativo assim, tão aterrorizante como ela tinha achado que fosse. Mas existem vários vídeos aí na internet, vários livros, vários cursos falando sobre a jornada do herói. E a gente vai começar falando então sobre o que é, sobre quais são esses estágios e como que isso é tão facilmente identificado. E aí, pra quem quiser assistir, tem um documentário, que foi o documentário que eu assisti na faculdade, que é Jornada do Herói, de Joseph Campbell, com o Bill Moyers. E são 6 episódios, cada episódio tem 1 hora. Posso contar a história, que é completamente maluca, de por que isso me cansou tanto? Pode. Porque eu fiquei dando volta nessa história, porque eu não queria que você soubesse antes da gravação. Pode contar. Porque assim, sei lá, acho que foi o 2º ano da faculdade, 3º, alguma coisa assim, a gente teve um professor que ele gostava muito da jornada do herói. E ele falou pra gente, não, porque a primeira prova do semestre vai ser só sobre a jornada do herói, só sobre esse documentário. Só que ele avisou isso pra gente depois de, a gente assistiu o documentário, o primeiro episódio na aula dele uma vez. E assim, ele é interessante, mas pra uma galera que tá na faculdade de jogo, se eu colocar um documentário de 2 pessoas conversando numa mesa e de vez em quando coisas aparecendo, não foi a coisa mais divertida do universo. Tava todo mundo morrendo de sono. Não foi uma ideia muito boa. Então, assim, a gente assistiu o primeiro episódio na sala, aí na outra semana a gente tava não, vai ser legal, né? Porque provavelmente ele vai falar sobre. Aí ele não falou sobre porcaria nenhuma, ele colocou mais um episódio, e aí ele falou que era isso. Vai pra assistir os outros 4 em casa, porque a prova vai ser sobre esse documentário. Então, todo mundo assistiu. Quer dizer, todo mundo não, né? Eu assisti, e mais algumas pessoas assistiram. O resto procurou o resumo na internet. Ou pediu pra gente explicar. E a prova tinha uma pergunta sobre a jornada do herói. Só uma pergunta sobre a jornada do herói, que era referente ao significado da água para as tribos norte-americanas, para as tribos indígenas norte-americanas.
E o resto Nossa, inteiro... gente. Uma só. Imagina o ódio. O resto Nossa. inteiro da prova era sobre um livro que esse professor tinha escrito que ele comentou só na primeira aula, quando ele se apresentou. Então a sala inteira ficou de recuperação. Gente. Pois é. Então, assim, meu ódio pela tema durou um tempo. Na verdade, foi por causa da aula, né? Do professor. Foi. Não, e o negócio é que, tipo, eu passei os dias que eu tava assistindo os documentários, eu assisti, tipo, quase tudo seguido. Porque eu tava fazendo um monte de anotação e eu queria ver mais uma vez. Aí eu assisti de novo pra poder fazer mais anotação. Eu tava, tipo, afiada no assunto. E aí ele vai me perguntar um negócio que é, tipo, no primeiro episódio do bagulho, sei lá. Nossa. Nossa, mano. Ai. Eu ficaria com raiva também. Eu te entendo. Foi bem divertido, assim. Foi bem legal. Acho que os nossos ouvintes também conseguem ter uma certa empatia pelo que... Eu não sei o que aconteceu de errado, mas esse mesmo professor também deixou quase a turma inteira de recuperação no final do ano no projeto do semestre também. Que era uma... foi no primeiro ano mesmo, que foi no segundo semestre. Já sabemos de quem era o problema, né? Porque... Não, a gente tinha que fazer uma animação 2D, né? Porque, tipo, a faculdade de jogos que eu fiz, cada semestre é um tema diferente. Então, o primeiro semestre foi jogo de tabuleiro, aí o segundo era animação 2D, pra gente poder entrar em jogo 2D depois, né? E aí, ele era o coordenador, e ele adorou, tipo, o rolê dele era: coloquem a jornada de herói na animação de vocês, que era o foco, e toda semana a gente mostrava como tava, ele elogiava, falava que tinha que mudar a cada passo, né? Roteiro, storyboard, o design dos personagens, tudo. E aí, depois que teve a banca, ele deu nota baixa pra quase todo mundo. E aí, quando ele foi conversar com o meu grupo... Tava tudo indo muito bem. Tudo muito bem. Estão ótimos. Não. E aí, de repente, pá. Maravilhoso. E assim, obviamente, ele não... Assim, ele não falou isso um pra um do que eu vou dizer, obviamente, porque faz muito tempo eu não lembro, mas eu lembro do geral que a ideia do que ele falou pra gente foi mais ou menos nesse sentido, tá? Ele, depois da banca, depois da nota, ele sentou com cada grupo. Aí quando ele foi pra gente, ele falou assim: não, então, porque vocês conseguiram capturar, né, a jornada do herói, eu gostei que foi conciso, do começo ao fim, o animatic ficou bacana, o estilo de arte é bom, pena que vocês estão de DP, né? E saiu. A gente ficou, mas você que dá a nota, homem. Como assim? Eu não sei. Uma turma, tipo, um grupo da minha turma não ficou de... Que isso, gente? Nossa. Isso, bom, então. gente, esse desabafo aqui da Bia, nós entendemos, Bia. Só fui gostar de Jornada do Herói de novo quando eu assisti 5 anos atrás o vídeo do Brian David Gilbert sobre... foi o negócio que eu falei nisso. Entendendo Kingdom Hearts através da Jornada do Herói, que é um vídeo maravilhoso do Polygon. Eu vou deixar aí pra... Vale a pena todo mundo ver. Que é maravilhoso. Foi ele que... Ele redimiu pra mim a Jornada do Herói. É resolvido agora. Suave agora. Quais são, então, as etapas da Jornada do Herói? São 12 etapas e você consegue perceber claramente, como a Bia falou aqui, em diversas mídias, em diversos formatos, essas etapas acabam se destacando de um jeito muito claro em praticamente tudo o que a gente assiste, lê ou joga. A primeira etapa é o mundo comum, quando o herói, o personagem principal, vive uma vida aparentemente normal, até que ele recebe um chamado para uma aventura. Isso fica muito claro, por exemplo, assim, claríssimo para mim em Senhor dos Anéis, porque é totalmente uma pessoa que vive bem a sua vidinha, tá lá no condado, e aí de repente, então, vamos numa aventura? É simplesmente assim, vamos, precisamos resolver um problema. Então, isso é muito comum na maior parte desses filmes. A gente tem o Bilbo, a gente tem o Frodo,
Também aparece, por exemplo, Harry Potter, quando recebe a carta para Hogwarts. Luke Skywalker. Vários desses personagens passam exatamente por esse mesmo processo. Eles estão lá vivendo a vidinha deles, eles recebem um chamado para iniciar uma aventura. E aí, seja por medo, por insegurança, o que for, esse herói, esse personagem, ele se recusa, hesita, foge. A gente tem um exemplo do Rei Leão, né? O Simba, ele não quer assumir a responsabilidade, né? Ele não quer, ele foge, ele simplesmente vai embora. Então a gente tem vários e vários casos dessas histórias de personagens que realmente falam, não, isso não é pra mim, eu vou fugir, eu não aceito, eu não quero, minha vida aqui tá muito boa, não vale a pena mudar agora. Até que eles se encontram com um mentor, um guia, um sábio, um conselheiro, que aparece pra dar aquela treinada, ajudar. A gente tem o Gandalf, o Yoda, tem, por exemplo, o Phil, do Hércules, que na verdade não queria treiná-lo, mas acaba treinando e gostando. É o mentor que tem uma mini jornada do herói também, né? No caso Sim, do Phil. Porque ele mesmo conta sobre o passado trágico dele, né? Uhum. Que ele tentou e não rolou. Até que aparece o Hércules, né? Acho que os dois ali estão vivendo as jornadas, né? Cada um no seu jeito, no seu tempo. A gente tem, logo depois disso, a gente tem a travessia do primeiro limiar, que é quando o herói se compromete mesmo com a jornada e deixa sua vida antiga para trás. E a gente tem, por exemplo, Alice caindo na toca do coelho e a Dorothy sendo levada para Oz. E vários desses que a gente já citou, né? O Harry indo para Hogwarts, o Frodo saindo do condado, o Bilbo saindo do condado. São vários desses personagens também, que também passaram por essa parte da jornada. Logo depois, a gente tem provas, aliados e inimigos. É uma parte em que o herói ele enfrenta vários desafios, às vezes são aqueles desafios mais simples, né? Só para poder mostrar que ele, ou aquele primeiro desafio mais difícil, e logo depois ele já engrena nos desafios mais simples, como eu falei do Hércules, né? Quando ele passa pelo treinamento, e aí ele vai ajudar as crianças que ficaram presas debaixo da pedra. Aquele desafio parece ser muito difícil, porque vem A Hydra? A Hydra. E vem a Hydra, ele passa por aquele desafio e depois todos os outros desafios parecem moleza para ele, né? Além dos amigos, Harry Potter tem o Ron e a Hermione, tem o Bilbo, né, conhece os anões, né, começa a ter os aliados e tudo mais. Tem a formação da Sociedade do Anel, por exemplo, com o Frodo, então ele vai criando as amizades. Depois vem a aproximação da Caverna Oculta, que é quando o herói se prepara para um grande desafio. E a gente tem, por exemplo, os Vingadores se preparando para a batalha final contra o Thanos. Já é aquela preparação ali que está chegando ali no momento ápice, que é quando, né, a próxima etapa, que é a aprovação suprema, que é quando o herói precisa enfrentar a sua maior provação, que é, no caso, o Luke enfrentando o Darth Vader, né? Aquela cena icônica do Luke enfrentando o Darth Vader. E depois, com a vitória, o herói recebe a sua recompensa. E assim, depois, ele tem o caminho de volta, voltando ao mundo comum, e ele tem mais duas etapas, que é a ressurreição do herói. Ele passa por uma última prova, por exemplo, Tony Stark se sacrificando pelos Vingadores em Ultimato, todo mundo. E o retorno com Elixir, que é quando o herói finalmente retorna, volta àquele comum, né? Aquele lugar comum. O herói está totalmente transformado e ele traz com si algo que vai beneficiar a todos.
Bom, falei pra caramba pra poder contar aqui quais são as etapas. É muito interessante, assim, de fazer um exercício. Foi um negócio que eu fiz na faculdade. Isso foi legal na faculdade. Que é ou pegar alguma história que você conhece e que tem a jornada do herói, e aí tentar dividir pra ver onde tá o quê. Ou fazer o exercício de pegar uma história que não segue a jornada do herói e tentar ver que mudanças seriam necessárias pra que encaixasse. E aí eu vou deixar de dica isso, porque pra quem tiver curiosidade e tiver vontade de tentar em algum momento. Que é divertido de você tentar pensar em por que não encaixa e como poderia, ou então por que funciona melhor sem encaixar ou encaixando, enfim. Então fica uma ideiazinha de exercício aí, vai que. Legal. Tem uma pergunta que eu queria trazer, né? Como as variações na estrutura criam um impacto diferente em quem está assistindo? Algumas histórias, né, brincam um pouco com essas trocas, né, das expectativas, a troca da ordem, né, das etapas. E onde ficam, então, os anti-heróis nessa brincadeira? Vixe. Olha, de supetão, assim, eu não consigo lembrar exatamente de nenhum que passe exatamente por tudo, mas é um tipo de estrutura narrativa que combina, às vezes, mais com o anti-herói do que com o herói, na real. Dependendo. Às vezes, sim, né? Principalmente por conta da parte da recusa, eu acho. E de algum possível momento de se sacrificar em prol de algo, né? Tanto que, inclusive, o negócio da recusa é até interessante também, porque, em parte, assim, separado, porque nem sempre isso acontece, né? Tipo, no próprio Kingdom Hearts, do primeiro Kingdom Hearts que eu brinquei antes, o Sora não tem uma recusa. Ele já queria sair do lugar em que ele estava desde o início. Então, assim, é uma etapa que aconteceu, tipo, em algum lugar do passado da vida dessas crianças, mas na própria história não tem. O resto tem, mas essa recusa em específico, por exemplo, não existe. O Caldeirão, o filme da Disney, como é que é o Caldeirão Mágico, né? Isso. Ele tem essa vibe, né, ele só quer sair dali, ele acredita que ele pode ser muito mais, e ele não quer ficar ali cuidando de porcos. E aí ele não tem exatamente uma recusa, né, ele só vai, né, ele já começa saindo do seu lugar comum. E tem algumas obras que usam a jornada do herói em mais de um personagem diferente, em tempos diferentes também, e de maneiras levemente alteradas. Tipo, Once Upon a Time é ótima nisso, porque todo o rolê, né, de Once Upon a Time é que é uma história sobre redenção e segunda chance. E até que ponto vale a pena, né? Ou até que ponto que dá pra dar outras e outras chances. Então, tipo, é um tipo de história que tem muito, muito personagem, desde personagens que começam como vilões, personagens que começam como mocinhos, personagens que trocam de um lado pro outro em relação a ser vilão ou mocinho, personagens que são muito egoístas ou que já começam extremamente não pensando em si mesmos, aí tem que aprender a pensar, enfim. Então é uma série interessante pra ver como eles pegam a base da jornada do herói e moldam ela pra todos os personagens mais importantes conseguirem passar pelo menos por algumas etapas e vários deles por várias. E, nossa, deve ter sido um rolê fazer o roteiro nos roteiristas, os roteiristas tendo que escrever é quase que um multiversal, né? Assim, você tem que escrever sobre várias linhas temporais acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Agora, por que a jornada do herói ela é tão eficaz? Tem muito com o nosso dia a dia? Ou é uma coisa assim mais imaginária? Eu queria viver isso, mas não é assim que funciona na vida real e é algo que você tira. Tem mais a ver com o olhar de observador ou o olhar de agente? Nossa. Talvez... Eu acho que depende da história, eu acho que pode ser ambas as coisas. Porque, assim, se a gente for pensar de uma forma um pouco mais distante, Jornada do Herói é quase a época da adolescência, né? Tipo,
Então, quase. Muito bom. Porque assim, quando chega essa época, com todo respeito a essa época desgraçada, todo mundo passa por algumas coisas que daria pra encaixarem numa versão reduzida da Jornada do Herói, né? Principalmente a recusa, o mentor, né? Essa parte de os testes, quando alguma coisa muito difícil acontece, não necessariamente só, tipo, coisas relacionadas à escola, né? Não necessariamente, tipo, uma prova ou algo do gênero, mas coisas da vida, né? Podem acontecer que, tipo, adolescente, criança não tá pronto pra lidar, que adulto não tá pronto pra lidar, então que dirá um adolescente. E meio que talvez todo mundo passe por uma jornada do herói. Talvez. Então é algo identificável, né? A gente se identifica se reconhece naquela história, né? Que o herói tá vivendo, né? Isso faz com que a gente mantenha um interesse na história. E acho que tem muito também, assim, dependendo do estilo, né, da história ou do jogo. Claro que depende muito, porque não é como se... Poxa, eu não assisto O Senhor dos Anéis e penso, catapimbas, como eu queria ser o Frodo. Não, eu não queria. Eu não queria ser ninguém daquele lugar. Eu queria estar muito longe de lá. Eu ia morrer em 5 segundos, porque, tipo, sei lá, tétano. Então, não. Então, assim, mas tem algumas histórias que... Pô, é legal, né? Tipo, porque a gente... Um dos grandes motivos da gente gostar de jogar assim é porque é muito louco você ser o herói de uma história, ou até o vilão de uma história, dependendo, né, do jogo. Sim. De ter esse poder. É o clássico, a pessoa que fala que... Não, porque eu faço em GTA tudo que eu não posso fazer na vida real, sabe? Atropelo todo mundo, bato com o carro. Exatamente. Então, talvez até tenha um pouco disso também, tipo, aquele negócio de quando você tá lendo uma história ou jogando um jogo e você tem aquela sensação de, tipo, eu sou esse cara, sabe? Eu acho que isso acontece muito com os clássicos de heróis, né? Que você vê como o próprio Percy Jackson, né? Que é mais Jornada do Herói, eu acho assim, impossível, né? É o classicão, né? Você tem um adolescente que não sabe nada, e aí de repente ele vira, eu sou um semideus. Agora eu tenho que salvar o universo. Ele não quer deixar a mãe, ele quer voltar para casa, mas por outro lado ele não aguenta, né, tá lá com o padrasto dele, ele quer saber mais sobre ele, e ele sai na aventura, encontra um monte de monstros, destrói todos os monstros, chega lá no final, bate de frente com o panteão, né? Bate de frente com Zeus e volta para casa com a mãe feliz da vida. E é isso, agora eu sou um semideus e eu tô no acampamento meio sangue e posso viver minha vida feliz. Sim. Tem... Nossa, será que você assistiu? Tem... Talvez eu prefira que você não tenha visto, na verdade, o que eu vou falar, porque o filme é uma porcaria, mas o livro é maravilhoso. Você já assistiu Darren Shan? Ou leu? Não. Tá, que bom. Então você pode ler, porque é mais legal. Okay. Porque, assim, ele é uma série de livros, né? São 12 livros? 13 livros? Não, acho que são 12. Eles são bem curtinhos, assim, eles são mais curtos do que Percy Jackson. São muito rápidos de ler. E é uma história que... E aí é tão divertido. Ela tem o espírito do Percy Jackson. Na verdade, Percy Jackson tem o espírito dele, porque eu acho que Darren Shan veio antes, se eu não me engano. Acho que eu não tô louca, eu acho que veio antes. Ele não é tão Jornada do Herói 1-1 quanto Percy Jackson, mas ele usa muita coisa da Jornada do Herói de uma maneira um pouco diferente. Porque, assim, a premissa de Darren Shan é que é um moleque que tem um melhor amigo, eles estão hiper entediados, ele tem uma família, a irmãzinha nova que adora ele, o pai e a mãe, e um dia esse amigo descobre que tem um circo dos horrores na cidade. E eles vão escondidos nesse circo dos horrores. Só o que pode dar errado, né? Nada, Marina. Não, nada. Assim, já é tudo completamente bizarro na entrada do circo, mas nada vai dar errado. Não é nem um pouco... Não, nem um pouco suspeito. Que quase não tem ninguém lá. Não, imagina. E assim, todo o rolê se inicia porque no meio dessa apresentação tem um cara que tá fazendo uma apresentação com uma aranha lindíssima, e o amigo do personagem principal
tem certeza de que viu em um livro antigo que aquele cara é um vampiro. E ele quer porque quer fazer alguma coisa a respeito. E assim, eu falei que ele era muito parecido com Percy Jackson, mas Darren Shan tem algumas coisas mais sombrias que Percy Jackson, e ele tem alguns temas a serem tratados que, por exemplo, muito por cima, né? Mas assim, por exemplo, o que ser uma criatura imortal traz pra alguém que tem pessoas mortais que ama, sabe? Coisas assim. Então, tipo, o que é essa perda, o que é essa diferença de tempo, o que diferentes pessoas, como diferentes pessoas, diferentes criaturas veem o mundo, são tratadas pelo mundo. Ele tem alguns quês de algumas pequenas coisinhas de X-Men, mas assim, no geral é uma coisa muito uma criança que foi jogada numa situação impossível. Nossa! É muito interessante. E um dos motivos de eu falar que não é muito interessante ver o filme antes de ler é porque algumas das cenas mais pesadas do primeiro livro, em questão de ideia, não em questão de escrita, porque a escrita tem que ser um negócio mais leve, né? Ainda assim, tem momentos complicados. Mas alguns dos momentos mais pesados do primeiro livro, eles se viraram piada no filme. Então... Aí, pô. Pois é. Aí quebra o negócio, né? Dá umas quebras. É meio que o rolê que eu tenho, por exemplo, eu gosto muito de Fullmetal Alchemist, muito. Eu tenho todos os mangás, eu tenho um monte de jogo, eu tenho action figure, tenho almofada na sala, eu tenho muita coisa. A almofada da sala não é nem da série em si, é do filme, do Conquer of Shambhala. É muito específico. Mas, e assim, eu gosto muito de Fullmetal, eu acho uma história incrível, mas eu prefiro a versão clássica do que a versão Brotherhood e o mangá. Eu prefiro o clássico a todos eles, porque justamente o mangá e o Brotherhood tem essa coisa de momentos muito tensos, de repente piada pra quebrar, e isso me quebra de uma maneira errada. Eu acho, eu fico meio, nossa, poxa, você devia ter deixado, podia mais alguns 10 segundinhos de tristeza não ia matar ninguém, sabe? Então... às vezes é bom, assim, não manter... Ser diferente, né? Ter essa quebra. Não ter essa quebra. Não ter essa quebra. Me deixa sentir a tristeza, sabe? Me deixa sentir o que... Deixa o personagem sentir a tristeza, né? Não precisa ter piada o tempo todo. Então, assim, eu acho que o filme... É uma coisa que a Marvel perdeu a mão. Assim. Perdeu. Pois é. Me incomoda menos do que em Fullmetal, porque Fullmetal tem a comparação 1 para 1 quase, né? Se você assiste seguido ou lê enquanto tá assistindo. Então, como são as mesmas situações tratadas de maneiras diferentes, né, até certo ponto, eu acho que fica mais gritante ainda pra mim do que algumas coisas da Marvel, algumas coisas de outros filmes assim. E talvez o de Darren Shan me incomode tanto, porque Darren Shan tem uma outra adaptação que é pra mangá, e deve ser a melhor adaptação de uma obra pra outra mídia que eu já vi na vida. E eu não estou exagerando, posso chamar testemunhas. Gui? Gui, por favor. Mas sim, em questão de história 1 para 1, né, eu acho que eu gosto mais até do mangá do que que a arte é muito linda. É muito bonita mesmo. E... só isso, muito obrigada. Ele não foi obrigado a dizer isso, gente. Disponha, não, pode abaixar a arma agora. Nossa, que otário! Que otário! É isso, gente. Acabamos de presenciar. Notícia! Se alguma coisa acontecer... Poxa, que horror! Gente. Que horror, que horror! Mas prossiga. Eu tô ameaçando ele com bicho de pelúcia, né? Tipo... Muito bom. Mas é isso. Eu acho que é uma história que vale a pena pra... Se quem tá ouvindo aí gosta de Percy Jackson, gosta de Harry Potter, assim. É um estilo de história que ela pega muito das coisinhas mais complicadas que acontecem ao longo de Harry Potter, ou mais pro final, ou ao longo de Percy Jackson, e traz desde o primeiro livro. Então é interessante você ver a reação de uma criança para algumas coisas que uma criança nunca deveria passar. É bem... interessante isso. E é engraçado também. Consegue ser engraçado, tá tudo bem. É porque passa por essa questão da literatura infanto-juvenil, né? Eu acho que a literatura infanto-juvenil bebeu muito na jornada do herói. Demais, demais. Porque é algo, digamos, simples, né? Uhum. De narrar,
mais simples de narrar, se você segue aquela estrutura, aquela sequência, assim, não segredo do sucesso, né? Mas é algo que realmente vai facilitar a compreensão, facilitar o trabalho, justamente pelo que a gente estava falando, de identificação. Uma criança se identifica muito com algumas coisas, né? Eu até escrevi para uma crítica, né, de um filme que eu fui assistir essa semana, Pets em Ação. É legal. É uma animaçãozinha legal, feita para criança. Uhum. Para que a criança se identifique naquela história. Inclusive, um dos pontos interessantes no filme é que são as crianças que resolvem todos os problemas. Os adultos ficam com cara de tacho o tempo inteiro. É sempre as crianças e os bichos que resolvem, e não os adultos. Então, é uma característica interessante, assim, de identificação da criança. A criança se identifica com o bichinho, a criança se identifica com outra criança em cena. E isso marca muito, né? No caso do Percy Jackson, a gente tem... Foi o que o Rick Riordan, né? Uhum. Ele criou o Percy Jackson justamente por causa do filho dele, que tinha TDAH. E dislexia e TDAH. É um adolescente, é um menino adolescente que ele tem muita dificuldade na escola, tem dificuldade de ter amigos. E aí o pai dele criou uma história em que pessoas que desenvolvem esses transtornos podem ser os meio-sangue. Os filhos dos deuses, com humanos, todos eles têm esses transtornos. Então, o menino ele se identificou com a história, você criou uma identificação, você criou a aventura, que toda criança e adolescente adora escutar sobre essas histórias de aventura. Então, isso gerou identificação e esses livros, os jogos, como a Bia falou, né? O jogo, então, é um jeito maravilhoso da gente se identificar. Uhum. Eu posso ser o herói da história. Eu posso ser a Barbie jogando o jogo da Barbie. Eu posso ser quem eu quiser, sabe? Vou jogar The Sims. A minha vida eu tô criando outra vida aqui, sabe? Você cria outros você, a identificação, ou então algo que totalmente diferente de você, que a gente tem o lance do jogador número 1, por exemplo, que você tem pessoas completamente diferentes no mundo virtual, né? O seu avatar no mundo virtual é totalmente diferente de quem você é na realidade, vivendo uma vida diferente. Então, você cria identificação. Ou seja com quem você é, trazendo toda uma coisa de emoção, empatia, emoção, tanto quanto você trazer à mostra coisas que você gostaria de ser. E até um caminho, né? O herói trilha um caminho, você pensa, às vezes pensa inconsciente, né? Esse caminho seria interessante de eu trilhar também, né? Uhum. A identificação. Então eu trago aqui alguns filmes e algumas séries pra gente comentar. Temos aqui os clássicos que são atemporais, alguns a gente já comentou, acho que já comentei todos, né? O Mágico de Oz, Star Wars, O Senhor dos Anéis e Harry Potter. Nessas histórias fica muito claro a jornada do herói, todas as etapas da jornada do herói. E alguns filmes mais recentes, que a gente vê, inclusive, nas animações que a gente comentou da Disney, né? A gente tem Moana, acho que fica muito claro em Moana, né? É. Muito claro. É, assim, surpreendente. Ela, na verdade, não tem a recusa, fica no que a gente falou. Uhum. Ela não tem a recusa, ela tem um impedimento da família. A questão da sua missão enquanto filha do governante, né? Tem muito. É quase como se, tipo, a recusa não viesse dela especificamente, mas viesse de uma força externa forte o suficiente pra mantê-la na recusa, né? Tipo isso. Sim. No caso da Moana, a música é a narração da jornada do herói, né? Ai, nossa, é tão bom. O Disney
a maior fã da jornada do herói, né? Eles sempre colocam uma música de Eu Quero, que é muito, muito a base de parte da jornada. Sim, a gente vê isso em Mulan, a gente vê isso em Moana, a gente vê isso no Hércules, que a gente falou. A música do Hércules, ela fala muito isso. Inclusive, aquela música que ele canta, né? Vencer Distâncias, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é ele querendo viver uma vida melhor. Ele entende que ele tem algo a mais na vida dele. E a segunda parte já é depois que ele conversa com Zeus e que ele já sabe o que ele tem que fazer. Então, já traz essa narrativa completa, assim, numa música só. Encanto é um exemplo de uma história que não deu esse encaixe bem feito, assim, de... Pantera Negra, ela, na verdade, o Pantera Negra, ele inverte inverte a ordem de algumas... Acho que boa parte dos filmes do herói, né? Se você pega Homem de Ferro também, não tem... É alguma coisa um pouco invertida, né? Às vezes acontece mesmo. Porque também, assim, tipo, existe todo esse estudo, né, da jornada, toda essa coisa, só que, de novo, não é uma receita, não é uma regra, não é nada. Tipo, é só funciona, mas também funciona se você entender por que você tá usando, se você fizer um roteiro que encaixa. Tem história que não encaixa e tudo bem, assim, funciona também. Então, tipo, não é como se... Pô, eu quero escrever uma história, vou fazer qualquer coisa usando a jornada do herói e vai funcionar 1 para 1 porque é a jornada do herói. Não, também, o roteiro tem que ser bom. E às vezes tem parte que não dá, ou tem parte que, tipo, você ou ignora completamente, ou você joga em outra área, né, da história. É um negócio que dá certo, mas também não é infalível, né? Nem imutável, né? É bem mutável, que a gente vê, na verdade, acontecendo com muitos filmes, muitas séries. Aqui tem várias histórias que realmente são bem diferentes, né, da jornada do herói. E eu posso estar errada, porque faz muito tempo que eu não assisto, mas eu acho que eu cheguei a estudar como a trilogia do Nolan, do Batman, é uma jornada do herói em 3 partes, cada filme sendo uma parte da jornada. Eu posso estar maluca, mas eu acho que é, pelo que eu lembro. Talvez seja uma teoria hiper comum que todo mundo conhece. Que a Batman Begins é a parte da partida, e aí Cavaleiro das Trevas é a iniciação, e depois vem o Cavaleiro das Trevas surge com o retorno. E aí dá realmente pra encaixar ali de forma satisfatória. Muito legal. Total. Kingdom Hearts, assim, pra quem nunca jogou, nunca parou pra ver, ou tem medo de entrar nesse buraco de minhoca que é Kingdom Hearts, tem muito jogo, né? Tem muita coisa, é muito confuso, assim, tem personagem surgindo do chão, tem versão de boneco diferente, tem linha do tempo, é uma loucura. Mas, o primeiro jogo, ele real segue muito bem a jornada do herói, e dentro de acontecimentos dos outros jogos, também dá pra encaixar algumas coisas. Tem personagem que aparece em mais de um jogo, e que ele tá tendo a sua própria jornada, não jornada inteiriça, né, a jornada... os 12 passos inteiros, mas dá pra ver em vários personagens a influência que tem ali na criação de Kingdom Hearts. Ainda assim, é uma série confusa. Não é impossível de entender, dá pra entender, dá pra jogar tudo, dá pra assistir, dá pra ver vídeo falando sobre, tá tudo bem. Mas é meio assustador, assim, a quantidade de material que tem depois que você passa do primeiro. Eles usam de uma forma muito interessante, assim, esse negócio de... Diferente do Batman, que foi tão... organizadinho, assim, filme a filme, Sim. Né? Eles têm esse rolê de, dependendo do jogo que você tá, ou da ordem dos jogos, a jornada de alguns personagens é completamente biruta, mas ainda assim faz sentido. Isso que eu queria te perguntar, com relação aos jogos, você percebe, você obviamente saca muito mais de jogo que eu quase não jogo, você percebe essa diferença, assim, essa linha como maioria ou minoria? Assim, os jogos realmente exploram muito mais a jornada do herói do que fazem essa coisa confusa de, dependendo do que você for fazer, vai dar uma coisa completamente diferente? Depende muito do jogo também, assim, tipo, tem alguns jogos que usam a jornada do herói de forma bem diferente no sentido, por exemplo, tem um jogo, Wonder
alguma coisa... Que é um jogo que existe um universo bem RPG, existe, a jornada tá lá, tá tudo lá, só que você não joga como um herói, você joga como um bardo que é sidekick da galera. Então, assim, existe todo o conceito, existe todo o trabalho ali da ideia, só que você é, entre aspas, um NPC, né? Então, enquanto os personagens ao seu redor, tipo, o herói, a maga, os personagens ali perto de você querem resolver as coisas batendo, usando magia, sendo, tipo, heróis clássicos, né, de pegar uma arma e ir ali enfrentar o chefe, o teu rolê é que você quer resolver tudo na conversa e na música. Então você tem que tentar convencer as pessoas ao seu redor que, não, pera. Eu sei que a sua espada é afiada, eu sei que você acabou de sair do ferreiro, tá feliz com a armadura nova, mas deixa eu ir lá cantar uma melodia pro dragão, talvez ele goste da gente. Tipo, talvez ele só queira um abraço. Curioso. Tem jogos tipo do Kratos, né? Assim, que é o cara... God of War, que é tipo... Eu enxergo a jornada do herói daquilo ali. Justo. Mas, como você falou... Tem jogos que podem abrir caminhos e descaminhos, e no final das contas, tipo, não ter nenhum reflexo da estrutura da jornada do herói. E, às vezes, um negócio que é muito usado é pegar, tipo, uma porção da jornada ou um conceito usado na jornada. Ah, achei aqui. É Wandersong. É uma gracinha esse jogo. Porque, assim, às vezes você não precisa da jornada inteira, e se você tiver, por exemplo, só a recusa e... o sacrifício já dá uma baita história, se você usar direito, sabe? Então, sim. E assim, como jogo, tem muito jogo que você tem, né, muitos que você tem um caminho só pra seguir, e é isso, e se você jogar o jogo 50 vezes, é o mesmo jogo, e aí talvez é um pouco mais fácil de você conseguir fazer uma jornada do herói mais 1 pra 1, assim, que segue melhor, apesar de ter o fato que, assim, normalmente o teu jogador quer jogar, né? Então, se você for usar, por exemplo, a recusa, não vai muito ser do jogador, né? Vai ser um negócio que talvez leve a pessoa mais a tentar ajudar o personagem, porque se identifica, mas porque, tipo, o personagem tá com medo, por exemplo, do que o próprio jogador ter medo. Mas tudo bem, tipo, ainda funciona. O que pode acontecer é aquela coisa do mundo exterior, né? Que aí é mais fácil, assim, mais... Acho que dá mais margem, né, pra fazer umas coisinhas diferentes. A recusa não é sua, mas você tá preso ali em algo que te impede de sair. Sim. Mas é um negócio muito interessante, assim, porque quando você pensa, assim, na jornada do herói, normalmente a gente realmente vai pra coisas muito clássicas, né? Todas essas histórias que a gente já falou, né? Do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, a parte de Star Wars... Só que é um negócio que real combina muito com o jogo. Assim, não que não combine, obviamente combina com qualquer tipo de mídia, né? Mas jogo é um negócio muito interessante mesmo, porque por mais que, poxa, às vezes você tá assistindo um filme e você esquece que você é você e o filme existe nele próprio. Pô, jogo você tá literalmente com um controle na mão, né? Ou com um mouse e um teclado, né? Depende aí enfim. Ou com o celular, tá? Mas é isso aí. A ideia é a mesma. O joystick é o seu. Exatamente. É um jeito muito fácil, não fácil de ser fácil de fazer, mas um jeito muito fácil de fazer o seu jogador entrar naquela história. Porque, assim, por mais que, beleza, você pode fechar um livro e parar de ler, ou você pode parar o filme e fazer um miojo, sei lá. O jogo, tipo, todas as coisas que acontecem são o seu controle, né? Então, você... Mesmo que o personagem na tela seja o herói, e você seja quase o mentor dele, de certa forma, ainda assim é você que tá fazendo as escolhas, é você que tá andando pra frente, né, fazendo tudo. Então, é uma mídia muito... que combina muito, assim. E queria Joseph Campbell, ver isso. O que ele ia achar, né, de uma mídia tão facilmente interagível, assim, né, que dá pro jogador, pro telespectador, ou seja lá pra quem estiver ali, a chance de ser o herói de uma forma segura em casa, mas de ser o herói, né, de uma forma mais interessante no sentido de interatividade. Isso é muito legal. A gente estava falando no episódio passado, no episódio 24, sobre RPGs, e a gente estava falando justamente sobre a pessoa que está jogando RPG, ela quer se sentir parte da história.
Ela quer sentir que ela está tomando decisões. Sentir que ela está seguindo por essa jornada também. Faço aqui, mais uma vez, levanta a bandeira, né? Mais uma vez, de joguem RPG porque é muito bom. Sim. E você vive isso no RPG. Tudo bem que eu acho que, assim, o mais difícil é o final ali, né? De você realmente voltar para casa e tudo mais Vai demorar um tempo para você fazer isso, né? Mas cada aventura que você joga dentro do RPG, você tem um pouco disso, né? Ela é separada em bloquinhos. Cada aventura que você vai jogando, você tem esse momento você está vivendo ali naquele seu mundo, você recebe um chamado para fazer algo novo, você decide se você vai ou não, e aí você vai. Às vezes você encontra alguns mentores, que são os NPCs. Às vezes o mestre cria um NPC ali pra falar assim, cara, não faz isso não, você vai morrer. Vai pelo outro caminho, porque você vai morrer. E aí você tem os combates, tem as lutas, encontra tesouros, e você pode voltar pra casa ou continuar, se você estiver jogando uma jornada e tudo mais, continuar ali até você chegar no ápice mesmo, né? O Big Boss você vai enfrentar. E se você sobreviver, você volta para casa ou continua por aquele mundo, por aquele universo, sendo um super aventureiro, né? Alguém que passou por vários levels, vários níveis e agora, tipo, pode ser um governante, pode ser um druida master, né? Um mestre, pode ser um super guerreiro e tal, voltando para casa com as recompensas de tudo aquilo que você viveu. E é você fazendo. Você toma as decisões. Você tem os poderzinhos. Você tem magia. Isso é muito legal. A jornada tá toda na tua mão. E o mestre que se vire. E um negócio legal também, e quem tá ouvindo, tipo, tem curiosidade, mas pode ser meio assustador você, tipo, a primeira vez, né, que você vai participar de um RPG de mesa. Às vezes pode ser um pouco assustador, tipo, você não precisa você achar que tem que ser um ator, ou que se você errar alguma coisa, a galera vai ficar pistola, enfim, às vezes é assustador. E um bom jeito de começar, se tiver curiosidade, pega um livro-jogo. Uhum. É muito divertido. Tem um pouco de RPG, tem um pouco das escolhas, né? Tem uma certa mecânica ali. Só que é você com o livro, suave. Mas é um jeito legal de, tipo, dar uma iniciada ali no mundo dos RPGs e depois ir pra um RPG de mesa. Ou assistir pessoas jogando RPG de mesa. Dar uma... Sim. Porque eu já tive vários amigos que tinham vontade, mas rolava esse negócio do tipo, poxa, mas e se eu tirar um e a galera ficar brava? Tipo, sabe? Que assim, pode ter mesas complicadas? Acontece. Mas também pode acontecer de você tirar um num momento... por exemplo, uma das vezes que eu joguei RPG na faculdade, que eu tirei 20 no dado pra desviar de uma cantada de um NPC. E aí, no meio da batalha, eu tirei um e congelei a minha parte inteira. E a gente, felizmente, deu risada. Então, assim... É isso, acontece. Acontece. Coitados. Dias de luta, dias de glória. Mas é contrário. Dias de glória, dias de luta. Ia ter sido um feitiço muito bonito, assim. O vilão adorou, então acho que tudo bem. Pois é. Então, a minha personagem, numa das mesas que eu jogo, ela é uma druida. E aí a gente ainda tava no começo. Não lembro nem se a gente era nível 2, nível 3, alguma coisa assim. E aí a gente deu de cara com uma turba zumbi. Uma das poucas coisas que ela sabia fazer era controlar plantas. Ela controlou as plantas para poder pegar os zumbis, e os zumbis passaram no teste, mas o grupo de aventureiros não. Aí ficou todo mundo enredado e os zumbis atacando a gente. Foi lindo. Uma das pessoas, um dos personagens morreu, inclusive, nessa brincadeira. Os outros conseguiram fugir, mas tá aí um trauma absurdo que a personagem carrega por causa dela falhar no controlar das plantas, né? Ela acredita que foi ela que falhou e não a equipe. Ela enredou todo mundo e os zumbis atacaram a galera. Então, assim, acontece, gente, acontece. Acontece. Eu era iniciante. Tem isso também. Quando
Assim, quando você tá jogando há muito tempo, você também vai fazer uns bagulhos muito idiotas, porque você esqueceu que o feitiço X fazia um negócio a mais, ou algo assim. Pois é. Acontece. Mas eu não consegui, né, participar do episódio da RPG, mas um negócio que é legal também comentar é que, pra quem tá começando assim, nem sempre toda mesa é pra todo jogador, ou toda mesa é pra todo mestre. É um tipo de jogo, assim, de experiência, que se não der certo da primeira vez, talvez valha a pena achar outras pessoas, outro sistema de RPG. Às vezes, tipo, seu rolê não é D&D, seu rolê é Tormenta, seu rolê é, tipo, o Pathfinder, ou coisas mais simples, bem mais simples. É um estilo de jogo que abre muita porta, muita possibilidade de coisas diferentes, de mecânicas diferentes, personagens diferentes e de mesas diferentes também. Às vezes tem jogador que, tipo, melhor amigo no mundo, mas jogar RPG junto não dá. E tá tudo bem. Pois é. Né? Acontece. Você tá falando aí, eu lembrei que um dos nossos ouvintes que já ouviu o episódio 24 de Dúvidas sobre RPG, o Marco Oliveira, ele tá sempre lá no Qual é da RPG. Ele ouviu o podcast e ele comentou assim: Life Path do The Witch RPG, que derivou do Cyberpunk RPG, é gostoso demais. Ele falou, ótimo papo, galera, e deixou aqui, para quem curte mais RP, a narrativa da RPG, indico jogos que usam o sistema Powered by the Apocalypse e também Legal. Forget in the Dark. Vale a conferida. Deixou aqui o comentário. Não joguei, não conheço, mas a galera que conhece aí fica a dica aí também que o Marco deixou pra gente no último episódio. Tem muito sistema bem diferente, assim, e que focam em coisas diferentes, então é muito divertido, é muito legal dar uma explorada. Sim, eu tenho vontade, porque, tipo, eu comecei a jogar no começo do ano passado, então, assim, eu só conheço o que eu já joguei nesse um ano, né? Jogando 2 jornadas heróicas no sistema Tormenta, né? Tormenta 20. No mundo, né? Tormenta 20. Eu ainda tenho muita vontade de jogar D&D, tenho muita vontade de jogar outros sistemas, jogar livros-jogos e tudo mais. Eu tenho muita vontade de aprender e jogar também. Recomendo, é divertido. Tem uns sistemas que são pra fazer várias one-shots, que são muito legais. Teve um que o Gui, que veio aqui falar de Darenshan, ele mestrou, que era um jogo de Kamen Riders. Como é que era o nome do sistema? Era o meu sistema baseado em Off-Worlders. Isso. E aí tinha um negócio muito legal, que era como era o rolê todo de Kamen Rider, né, de equipe, toda aquela coisa. Dependendo da situação, se fizesse sentido narrativo, e se você fizesse um bom discurso sobre o poder da amizade, você ganhava bônus no dado. Era maravilhoso. Muito bom. RP dá bônus. Maravilhoso. Igual o sistema que falaram também semana passada no episódio passado, sobre o dos piratas. Que é, se você for estiloso, muito bom. Você simplesmente consegue, porque você tem estilo, você é um pirata. Isso é muito bom. E um negócio interessante, eu nunca joguei um RPG especificamente seguindo a jornada do herói, mas pensando agora, ia ser interessante usar como base, mas fazendo algumas mudanças, né? Porque, tipo, querendo ou não, mesmo que a pessoa não tenha parado pra estudar a jornada do herói, tá em muita história, né? A gente consegue ver os padrões. Consegue... a gente sabe que, tipo, o personagem, mesmo quando ele fala que não quer, ele vai acabar fazendo em algum momento. A gente sabe que, tipo, tem aquele medo que permeia todo mentor, né? Todo mundo. Aparece o mentor e a gente sempre fica, será que isso aí vai morrer ou vai viver? Porque, né? Tem sempre a possibilidade. Vídeo Obi-Wan Kenobi. Pois é. E assim, tem umas coisas, né, que se repetem, mas é justamente por ser um estilo de história conhecida que se repete tanto, quando quebra algum tipo de padrão, é muito poderoso. E pra RPG isso é muito legal. De fazer a história baseada na jornada do herói, mas com um grande twist ali no meio. Algum momento que, tipo, quebra essa coisa familiar, né, do que é a jornada e dá um nó na cabeça dos jogadores. Dá pra fazer uns negócios muito legais.
Sim, não, isso é muito bom. Os easter eggs, os cliffhangers, assim, que você fala, caraca, não esperava por isso. Sim. Isso é muito bom também, né? E assim, vai da criatividade do mestre, né? De pensar em coisas assim, porque o padrão é mais fácil, né? Que você já está acostumado. Sim. Mas tem coisa que vai realmente trazer muita diversão pro pessoal, vai trazer. A galera vai tipo, uou, adorei isso, quero mais, faz mais. Porque fica muito bom. Quero trazer aqui algumas séries também. A gente falou de alguns livros, falou de alguns filmes, falou de jogos. E eu quero trazer aqui duas séries e quero que se a Bia tiver também trazer. Ela trouxe Once Upon a Time, né? No começo. Sim. Mas eu quero trazer aqui Loki. Ah, nossa, real. Realmente. Loki é uma série, assim, que... Nossa, se tem uma série que mostra mais disso... Loki, ele começa como um anti-herói. Ele era um vilão no filme dos Vingadores. Ele estava fazendo tudo pelo seu próprio prazer. Tudo por poder. E ele cai na AVT. A partir dali, ele fica naquela... Todo mundo fica naquela expectativa, né? Se ele continua sendo um vilão ou se agora ele vira um mocinho, né? E aí a história vai se desenvolvendo e ele realmente vai passando... Eu acho que todas as etapas da jornada do herói ele passa. Ele tem um mentor, que é o Mobius. Ele tem um mentor. Além do Mobius, ele ainda tem os outros Lokis. Pessoas com quem ele convive, quem ele conhece. Ele tem um amigo, né? Ele tem um amigo que é o Mobius. Ele tem um amigo que nas duas temporadas, né? Ele faz amigos. Ele tem a Sylvie, que é protagonista e antagonista, né? Junto com ele. Ele vive aquele relação de amor e ódio ali, eles dois. E no final ele entende o seu glorioso propósito. E se entrega pelo seu glorioso propósito, se tornando o herói completo. Ele só não volta para casa, ele está no seu lugar. E eu acho isso genial, assim, é uma jornada de redenção fabulosa do Loki, que esmiuça a jornada do herói, assim, eu acho que de forma brilhante. É uma série, assim, realmente brilhante. Tem um pouco da jornada do herói também, tipo, em Avatar. Talvez até com o Zuko. Fica aí o comentário. Wheel of Time tem também uma base da jornada do herói. Até talvez Breaking Bad em alguns aspectos, apesar da jornada ser um pouco diferente no final. No final não é exatamente o mesmo final que propõe a jornada do herói. Uhum. Dark é uma série... muita gente não entendeu Dark, né? É confuso, gente, é confuso. Dark é realmente confuso, tá? Não tô desmerecendo, não. As pessoas que realmente não entenderam. Mas, assim, daquilo que dá pra entender, você tem como é que é o nome dele? Jonah, que ele percebe que ele precisa sair daquele mundo comum e resolver o problema do que tá rolando no mundo. E aí ele começa, não quer abrir mão da vida que ele tá vivendo, mas ele entende que ele precisa fazer aquilo. E aí ele encontra com ele mesmo já fazendo aquilo, né? Já tentando trazer restauração pro multiverso, digamos assim, né? Pra linha temporal. E no final, ele se redime deixando de existir. Justamente porque ele entende que ele e a namorada dele nunca deveriam ter existido. Que dia. E aí eles conseguem, né? Assim, passam por aquela aprovação de que conseguiram sobreviver a todas aquelas contradições e os eus deles mais novos, mais velhos, de outras dimensões. Eles passam por todas essas provações e chegam lá no final, eles falam assim, a gente vai resolver isso de uma vez por todas. E aí o mundo deixa de ter as ramificações nas linhas temporais e passa a ter uma única
linha do tempo sagrada, né? Digamos assim. O herói, ele deixa de existir, mas o mundo tá salvo, né? Graças a ele. Então, apesar de confuso, de muitas idas e vindas, de muitos fins do mundo acontecendo, Dark é uma série que mostra a jornada do herói. Só veio na minha mente, Procurando Nemo é a jornada do herói do Marlin? Eu acho que sim. Ah, olha só. Porque, não, ele é totalmente dele, não do Nemo. Então. Porque ele tem um chamado pra aventura, que é ir atrás do filho. Uhum. Ele tem aquela recusa de, meu Deus, o mar é muito grande. E aí ele faz amigos. E tem a própria Dory como mentora dele. Verdade. A Dory é a mentora do Peixe Palhaço. Do Marlin? Isso mesmo. Eu esqueci o nome dele. Tem muito tempo que eu não vejo esse filme, gente. Ela é a mentora dele e eles fazem amigos, né? Tem a tartaruga lá diz: tenho 150 anos, ainda sou jovem. Maravilhoso. E tem os tubarões também. Peixes são amigos, não comida. Tá vendo? Eu gravo essas coisas e não o nome do personagem. Não, tudo bem. Acontece. E aí ele tem várias provações. Quando ele chega lá, ele vê o filho dele que parece estar morto. E aí depois ainda tem a maior provação de todas, que é quando o filho dele vai ser pescado outra vez. E aí ele e a mentora resolvem o problema. E no final eles voltam pra casa e fica tudo em paz. É a jornada completa dele. É interessante isso. Né? Muito legal. Uhum. Também, né? É a jornada da heroína, né? Que é bem interessante. Miss Marvel é uma série da MCU que, assim, muita gente não falou sobre ela, assim, mas é uma série legal. E se desdobra bem nessa questão da jornada do herói. A recusa, ela parte principalmente da família. É mais uma história de que a recusa é externa. Tem a recusa interna e tem a recusa externa, né? Na história da Miss Marvel. Tem ambos. Uhum. Talvez Vampire Diaries tenha um pouco, porque tal qual Once Upon a Time tem um pouco do rolê de vilões e a redenção possível ou não deles. E aí também, né, tipo, do ponto de vista de, não do mocinho, mas a jornada, algumas coisas da jornada do herói pro vilão, né, em si, até ele virar um herói de fato. E tem algumas histórias também que não necessariamente seguem a jornada do herói, mas que tem uma coisa da jornada do herói que eu gosto muito, que é essa ideia de que você começa num lugar seguro, vai pro mundo desconhecido e aí volta pra segurança, que vários filmes do Estúdio Ghibli, vários filmes que vieram ali do Japão, fazem muito isso, né? Tipo, a própria Chihiro é uma história que acontece quando ela sai do mundo comum e depois quando ela volta pro mundo comum. Então, também, né, tem essas... Sim. De novo, não é na história inteira, né, da jornada, mas é interessante. Talvez seja um dos aspectos que eu mais gosto até da jornada do herói. Essa ideia de você descobrir um mundo fantástico, ele mudar você tal qual você muda ele, e aí você vai embora. Eu acho isso muito interessante. E todas as coisas que vem no meio, né? Garfield também é um filme que lançou esse ano, né, e tem isso. Tá lá vivendo a vida dele em paz e tranquilidade, na casa dele, comendo lasanha. Excelente, muita boa escolha, parabéns. E aí, de repente, a vida dele muda por completo. Quando ele é raptado, ele não quer ir, obviamente, ele é raptado. E aí ele é impedido de voltar para casa sem resolver o problema. Ele precisa resolver. Então ele passa por um monte de coisas e aí todo o rancor que ele tinha, todo o problema que ele teve, né, na infância dele antes de ser adotado pelo John, ele resolve os problemas da vida dele toda, problemas internos, né, culpas, mágoas e tudo mais. Ele consegue resolver tudo isso até ele voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele volta não uma nova pessoa porque ele é um gato, mas assim, ele volta transformado, volta diferente. Isso é muito legal também. Garfield é um exemplo bem legal de jornada do herói também. Vai ter várias coisas que a gente vai lembrar depois que parar de gravar, né? Sim, provavelmente.
Ai. Toy Story é um exemplo. Verdade. Muito bom. Não que ele saia do mundo dele, né? No caso, a gente tem o Woody como herói, né? O Woody, ele não sai fisicamente ele sai de casa, né? Fisicamente durante a história. Mas o grande problema ali que surge na vida dele é o Buzz. E aí, pelo menos no 1, né? E aí a vida dele muda por completo com a chegada do Buzz, né? Então ele se recusa a ter o Buzz, ele faz de tudo pra ele não estar ali. E aí as coisas vão acontecendo e no final das contas eles se tornam melhores amigos, né? Ele volta completamente transformado também. Carros também segue essa linha. Aliás, boa parte dos filmes da Pixar seguem muito essa linha, né? Sim. O próprio Vida de Inseto é total isso. Nossa, é tão bom Vida de Inseto. Sim. Saudades. Tem que É um dos reassistir. meus filmes favoritos. É daqueles filmes consolo, né? Com conforto. Fica aqui o comentário que Formiguinhas é divertido também. Formiguinhas foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Olha só! Que inesperado. Pois é, e depois eu fui assistir... O primeiro filme foi Formiguinhas Z e o segundo filme que eu assisti foi Toy Story 2, no cinema. Foram dois filmes que eu fiquei com muito medo, porque eu era muito pequena e o barulho era muito alto. Ai, nossa, que dó. Poxa. Poxa. Um filme muito bom de Jornada do Herói é Shrek. Realmente, é. Shrek é perfeito pra narrar a história, a Jornada do Herói. Ele tá lá no pântano, na casinha dele, no mundinho dele, e aí ele recebe um chamado pra sair, ele não quer, porque o pântano é a vida dele. Se tem alguém que não quer o chamado, é o Shrek, nossa. E aí ele recebe o burro. O burro é o grande mentor do Shrek. Ai, que frase maravilhosa. E ele sai. Ele vai atrás da princesa. Ele passa por muitas provações. Ele salva a princesa. Eles passam por outras provações no retorno. E aí ele entrega a princesa pro Lord Farquaad. E aí ele volta pra casa. Só que a vida dele não tem graça mais. E aí ele precisa da princesa. E ele vai correr atrás da princesa. E aí o grande ápice é ele interrompendo o casamento. É o momento de grande provação. Ele vai... É a ressurreição do herói. É a última prova dele. Ele vai lá, interrompe o casamento. Entra com dragão e tudo dentro da igreja lá do casamento. Fala que ama. Ele é humilhado. E aí beija a princesa. E aí a princesa vira um ogro. E aí ele casa com a princesa. Ele volta pra casa. É a jornada do herói todinha. É, total. E todos os filmes dele fazem isso, né? Uhum. Bom, Bia, eu quero te agradecer muito, muito mesmo, por você estar aqui mais uma vez no nosso programa, no Qual é dos Podcasts. Você sabe, você é sempre muito bem-vindo aqui. E eu quero agradecer muito também a você que está ouvindo a gente. E se você também tiver dicas e comentários sobre a Jornada do Herói, alguma dúvida também, você fica à vontade para deixar aqui nos comentários. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Qual é dos Podcasts. Muito obrigada, foi muito legal de falar sobre. Foi engraçado contar sobre o rolê da faculdade também. Fazia tempo que eu não contava essa história. Um desabafo. Pois é. E vou sair desse episódio com vontade de jogar Kingdom Hearts. Então, sempre bom também. Tem algum episódio que você sai sem vontade de jogar Kingdom Hearts? Até que eu acho coisa. acho que todos até agora você saiu com vontade de jogar Kingdom Hearts. Pois é. Acontece, né? Acontece. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, um beijão e até a próxima. Até, gente. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.
Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.